E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan Moraes, estou passando aqui para dar início a essa série onde queremos abordar tudo do mais básico para que você possa ter o conhecimento suficiente para começar a investir. Nada melhor do que começar falando sobre o surgimento do dinheiro, os principais problemas que levaram à evolução do dinheiro e o porquê de se investir, certo? São temas importantes e nada melhor do que dar início de fato, dando um pontapé, citando uma frase de um historiador israelense muito conhecido no mundo acadêmico chamado Yuval Harari, onde que ele diz o seguinte: dinheiro é a única forma em que todos acreditam. Tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não acredita em Estado, tem gente que não acredita em governo, tem gente que não acredita em nação, mas todos acreditam no dinheiro. É o meio de troca mais eficiente que encontramos para poder estar tendo como comprar e vender produtos que outrora não havia como ser feitas essas trocas. E eu gostaria de dar ênfase a essa questão, que eram os meios de troca. Eu gostaria de falar sobre a coincidência dos desejos. O que era essa coincidência dos desejos? Na antiguidade, os meios de troca eram feitos por base de desejos. Se eu, como produtor de carne bovina, tinha interesse em uma espada, por exemplo, eu oferecia minha produção a algum boi, por exemplo, em troca de uma espada ou de um escudo. Só que chegava a certos momentos em que as pessoas elas se divergiam dos desejos. Por exemplo, eu, como produtor de carne bovina, tinha vontade de ter uma espada. Mas ao chegar no produtor da espada, no ferreiro, ele não queria uma carne bovina, ele queria um milho. E então eu tinha que ir deslocar da minha localidade até um produtor de milho, oferecer e ver se ele tinha o desejo de trocar o milho dele pelo meu boi, para que eu pudesse ir até o ferreiro trocar o milho pela espada. Com isso nós vemos que havia de fato uma inconsciência, ou melhor, uma coincidência dos desejos que era feita de forma que complicava as trocas. E o que passou a ser usado para poder melhorar esse método eram artifícios que as pessoas desenvolviam para poder estar facilitando as trocas, algo que todos viam como um bem comum e que todos queriam. Foi daí que teve a ideia de se usar conchas, por exemplo, para poder estar fazendo esses meios de troca. Só que as conchas elas tinham um valor maior em locais longe dos litorais, porque nos litorais, na beira dos mares, é onde que tem a maior quantia de conchas. Então, algumas pessoas passavam o dia inteiro usando isso como maneira de estar enriquecendo. Então, foi visto que era ineficaz. Passou-se a utilizar então o sal. O sal que naquela época era um dos principais métodos de conservação dos alimentos, era o sal que dava sabor à comida. Então nem todo mundo, por exemplo, precisava de milho ou precisava de uma espada, mas todos viam a necessidade do uso do sal. Tanto que os romanos começaram a pagar os seus soldados com o sal. Daí vem a palavra salário, porque vem de sal. Usando esse meio comum de troca, a gente pode ter a noção de que os meios de troca mais eficientes são aqueles que são usados pelo bem comum, de que a maior parte da sociedade vê a necessidade daquele bem. Por exemplo, no meio atual hoje, dentro das prisões se utilizam cigarros como meio de troca, é o dinheiro que rola lá dentro. Então o dinheiro é algo, um bem comum em que todos têm um desejo. Com essa questão, veio algumas características que o dinheiro ele precisava ter para que pudesse de fato ser utilizado. Chegou um tempo em que o sal ele passou a ser ineficaz. Por quê? Imagine você ter que realizar um grande pagamento de sal e você está indo para fazer uma certa compra e de repente vem uma chuva. A chuva vem e acaba molhando o sal, seu sal dissolve e você simplesmente perde seu dinheiro, sua maneira de troca. Então, a resistência quanto tempo, que ao meu ver é a principal característica do dinheiro, foi algo que tornou a utilização do sal não tão eficaz.
e com isso foi dado lugar a alguns metais que ganharam vantagem acerca disso, com destaque principal da prata e do ouro, porque eram os principais meios de troca, onde que era fácil a sua manipulação, era fácil, com a tecnologia que era oferecida naquela época, passar do estado sólido para líquido e de líquido para sólido, dando a eles formatos de disco, né? Onde que ali eles conseguiam fazer a imagem do soberano na época e de forma homogênea e redistribuir e assim aplicar o valor sobre aquele bem, aquele dinheiro, a moeda na época. E como vocês podem ver nessa imagem a seguir, um tetradracma ateniense, onde que se diz a história que foi uma das primeiras moedas feitas no mundo, onde que a gente tinha ali uma certa homogeneidade, a forma do disco, a imagem de deuses ou de soberanos da época. E quais eram as principais características que o dinheiro ou que a moeda ela deveria ter? Ela deveria ser homogênea, como eu falei, ela tinha que ter um certo padrão de todas as moedas para que pudesse ser também divisível, fosse ser fácil de contar. Ela deveria também ser transferível, ela deveria ser fácil de transferir ou de transportar de um lugar para outro. E como eu disse, a principal característica é a resistência, que é de fato o que levou a dar uma prioridade com a prata e com o ouro. Mas por que a prata e o ouro eles tiveram uma certa prioridade acerca de outros materiais que se tinham, né? Acredito que, como vocês podem ver na tabela periódica, nem todos gostam, mas é importante destacar e ressaltar isso, o porquê que dentro desse contexto alguns materiais eles não puderam ser utilizados. No caso, a gente tem, por exemplo, os gases, onde que não fazia o menor sentido ter algum dinheiro feito, por exemplo, de hidrogênio, de gás hélio. Não tem como a gente usar isso como meio de troca. Outra questão também era alguns materiais que não eram resistentes contra o tempo. O exemplo do ferro, que acaba enferrujando, ou do cobre, que acaba esverdeando com o tempo. Também não fazia o menor sentido carregar alguns metais que eram altamente tóxicos ou altamente prejudiciais à saúde. Um exemplo é do urânio, o próprio urânio. Ninguém ia querer sair aí carregando algo que pudesse lhe causar um câncer, né? Então nós temos destaque para 6 elementos ou 6 principais materiais que ganharam certa vantagem. Onde que a gente tem, dentre desses materiais, o rutênio, o ródio, o paládio, o ósmio, o ídio, a platina e até mesmo o ouro e a prata. O ouro e a prata foram os que se destacaram, porque eram as matérias que se mostraram escassos, mas não tão escassos quanto deveriam ser, se mostraram resistentes com o tempo, eram fácil com a tecnologia da época, poder moldar eles com um ponto de fusão baixo, conseguir alcançar isso pela temperatura, né, que a tecnologia que era oferecida na época, podendo fazer a imagem do soberano na época, como eu falei anteriormente, e poder transformar eles em medidas que eram fáceis de serem homogêneas. Essa é a questão. Então, pessoal, e dentre desses materiais que foram utilizados, que ganharam tão destaque, que é a questão do ouro e da prata, como eu havia mencionado, algumas funções elas deveriam carregar para de fato funcionar como um meio de troca. E quais seriam essas funções? Bom, ela deveria ser um meio de troca, ela deveria ser uma unidade de conta e uma reserva de valor. Um meio de troca onde que todos aceitariam aquilo como troca, como um bem comum, onde que eu pudesse aceitar vender meu boi em troca daquele bem. Onde que eu sabia que se eu resolvesse comprar uma espada, o ferreiro iria aceitar como meio de troca para mim poder ter a espada. Entendem? Ela deveria ser uma unidade de conta, onde que eu pudesse de fato contar quanto que valeria tal coisa. Por exemplo, quantas moedas de ouro valeria um boi meu, ou quantas moedas de prata valeriam espada. A principal questão é ser uma reserva de valor, porque independentemente dos dois primeiros fatores, as pessoas deveriam acreditar de que aquilo tinha valor de fato, em que se eu guardasse aquilo, eu pudesse comprar outra coisa daqui a um tempo. Um exemplo muito claro é o seguinte, é a questão
do nosso trabalho. Você trabalhando não consegue com o seu trabalho comprar ou trocar por um apartamento. Nós temos a noção de que a gente precisa trabalhar e com o nosso trabalho a gente compra o dinheiro e com o dinheiro a gente compra o apartamento, não é mesmo? Não a gente consegue diretamente no nosso trabalho comprar um apartamento porque, obviamente, eu acredito que talvez a sua função, o que você faz, não seja o que outra pessoa realmente precisa, mas com o bem comum, com a reserva de valor, com aquilo que as pessoas acreditam que com o passar do tempo, mesmo que elas guardem, ainda manterá o seu valor, terá eficácia na compra de outro produto. Entendem? Bom, mas no meio disso tudo, nem tudo são mar de rosas. É claro que iriam aparecer os seus problemas. E nesse meio tempo a gente tem alguns problemas que acabaram surgindo ali na época. E quais seriam os problemas que surgiram ali na época? O primeiro deles é que grandes volumes são pesados. A quantidade de ouro e de prata que era utilizado, quando você junta a quantidade de grandes moedas, você vê que aquilo pesa muito e acaba sendo um pouco complicado estar transportando esse peso para um lugar muito longe. Não concordam? A outra principal questão era a questão de poder ser adulterado, onde que as pessoas adulteravam demais aquilo. As moedas, elas tinham peso, elas eram ouro e prata, eram coisas valiosas. No surgimento, por exemplo, de um tetradracma, ele pesava em média seus 14 gramas de prata. As pessoas, que elas passaram a fazer? Elas passaram a cortar aquelas moedas, porque elas tinham seu valor, mas o peso, a prata, ela continuava mantendo o valor. Com isso, eles começaram a fazer moedas, dinheiros, com uma certa marcação com a borda, como vocês podem ver na imagem desse tetradracma aqui, onde que há de fato perceptível a borda sobre a moeda. E mesmo assim a gente percebe que as pessoas cortavam muito próximas, mas com essas bordas conseguiram dificultar um pouco. O problema é que as pessoas são espertas demais e o que elas passaram a fazer? Começaram a raspar as moedas umas nas outras, para aquele pó onde que elas utilizavam, juntava e mantinha o valor, porque aquilo era prata puro, era ouro puro. O terceiro problema que surgiu foi a questão do trocado, que a gente tanto conhece, o trocado miúdo, onde que não fazia o menor sentido, por exemplo, eu querer ir na padaria e comprar um pão. Quanto é que custa um pão hoje? 50 centavos em alguns lugares, R$1 em outros. Mas imagina só, uma moeda de ouro onde que eu podia comprar um boi, por exemplo, eu com ela querer comprar um pão. Não fazia sentido, eu iria ter que usar uma mínima fração dela, 1 grama que seja. Imagine conseguir sair da sua casa, raspar ou tentar tirar um pedacinho, 1 grama de ouro para poder comprar um pão. Querendo ou não, quando fosse guardar aquilo, ele ia acabar perdendo se não tiver um cuidado extremo. Então não fazia sentido, acabou sendo ineficaz. Um dos principais problemas que aconteceu também, que levaram à evolução do dinheiro, foi o próprio governo, onde que o governo, apesar de ser o criador, passou a ser corrupto também. E aí a gente pode citar a questão dos próprios denários, onde que o governo era o principal agente, onde que passou a adulterar, porque ele era o criador. E ele parou e pensou que, bom, com aquela mesma quantidade de prata, se começassem a incluir outro material, eles conseguiriam produzir mais moedas com a mesma quantidade de prata. Se você parar para pensar, vai começando a surgir o que a gente conhece hoje como inflação, onde que o governo cria mais dinheiro e de fato afeta na inflação. Calma, gente, se vocês não sabem o que é inflação, isso será assunto para outro vídeo. Bom, mas voltando à questão aqui principal. O governo, ele passou a adulterar o dinheiro e as coisas começaram a perder o seu valor, porque o dinheiro começou a perder o valor. O que aconteceu então? Com aquela mesma quantidade de prata ou com aquela mesma quantidade de moeda, o governo continuava querendo manter o mesmo nível de arrecadação. E um cara muito esperto
o imperador Diocleciano, ele fez o que algum governante muito conhecido por nós passou a fazer só que 2000 anos antes, que foi o caso do Sarney, onde que ele de fato começou a tabelar os preços dos produtos. Naquela época, imagine o seguinte, um produtor de leite, ele cobrava 1 moeda de prata por 1 litro de leite, só que o governador Diocleciano foi lá e optou por tabelar aquele valor, e aquele valor não podia passar de 1 moeda de prata. Só que as coisas começaram a encarecer e o leite passou a não compensar mais, porque o certo era que ele pudesse aumentar também de valor. Aí o que acontece? Bom, o queijo, que é uma matéria feita do leite, valia mais do que o leite. O produtor do leite passou a pensar, bom, eu preciso arrecadar mais, então é mais vantagem eu deixar de vender leite e começar a fazer o queijo para mim poder arrecadar mais. Daí os produtos começaram a sumir do mercado. A oferta já não era tão grande. Passou então a vender o queijo. Daí o imperador Diocleciano foi lá e viu que aquilo estava errado, porque estava faltando leite, mas estava tendo queijo. Passou a tabelar também o queijo. E daí foi um processo de bola de neve, se você parar para pensar. E os produtos foram sumindo. E não compensava mais, até que chegou um ponto de que o próprio produtor de leite viu que não compensava nem manter mais a vaca. O problema maior de tudo isso é que, diferente do Sarney, o Diocleciano ele tinha uma atitude muito mais severa, que no lugar de você ser preso, se você aumentasse os preços, você era morto naquela época. Com isso, com essa perca de valor do dinheiro na época, veio a então queda de Roma. Daí que a gente classifica a queda do Império Romano, foi justamente por conta da desvalorização da sua própria moeda ou do seu dinheiro. Nesse meio termo, o ouro e a prata continuaram mantendo o seu valor, isso neles puros. As pessoas que juntavam o próprio ouro ou que guardavam a própria prata começaram a depositar confiança em certos lugares que guardavam o dinheiro. Daí veio o surgimento dos que a gente conhece hoje como bancos, onde que as pessoas levavam a sua reserva de valor, o seu ouro em questão, guardavam e passaram a receber recibos, onde que tinham uma garantia de que eles tinham aquele ouro guardado naquele lugar. O governo passou a ver aquilo como muito bons olhos e decidiu o seguinte, antes a gente usava as moedas e marcávamos com o rosto do soberano. Então, a partir de hoje a gente começa a marcar com o rosto do nosso soberano também esses recibos que hoje as casas entregam. Daí começam a se entregar recibos, só que recibos com o rosto das pessoas. Recibos, por sinal, que começaram a ter o seu lastro em ouro. E o que seria esse lastro em ouro? Bom, esse lastro é justamente uma garantia, aquele dinheiro, aquele recibo, onde que as pessoas recebiam de volta, recebia a marcação, além do rosto do soberano, que eles tinham aquele recibo como garantia da reserva de valor deles, o ouro que estava guardado. Então, falando sobre o lastro em ouro, a criação dos bancos e a funcionalidade do dinheiro, nos próximos conteúdos iremos abordar os principais problemas que surgiram, o que levou a evolução do dinheiro a ser o que é hoje e o porquê de se investir. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, dê like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que o YouTube lhe avise de quando os próximos trabalhos serão divulgados e assim você fique antenado por dentro de tudo que a gente tem para te passar. Espero você nos próximos conteúdos, nos próximos vídeos. Comente aqui também o que você achou, o que ficou desinformado, o que você não entendeu, a gente estará te atendendo. Bom, do mais é isso, espero você brevemente. Um forte abraço e até mais.